As guerras napoleônicas foram o maior conflito do século XIX, se originando na Revolução Francesa. A República Francesa de 1792 a 1804 e o Império Francês de 1804 a 1814. Mas como tudo começou? Bem, em 1789 ocorreu a Revolução Francesa, que foi a revolução que ocorreu numa crise política e social na época. Nessa situação, o rei Luís XVI tentou fugir, mas não conseguiu. Ele acabou sendo executado. A monarquia no geral caiu em 1792. Em pouco tempo foi criada a primeira coalizão: Áustria, Prússia, Grã-Bretanha, Espanha e o Reino da Sardenha. Declara a guerra à França, começando a primeira coalizão. Começando pela Batalha de Valmy, tropas francesas contra tropas prussianas. A batalha foi basicamente artilharia. O ataque prussiano foi limitado. Depois de um ataque de infantaria, eles não prosseguiram com o avanço e iniciaram uma retirada. O resultado final foi uma vitória francesa. Enquanto isso, na Holanda, teve a Batalha de Jemappes entre a Áustria e a França, marcada pela numeração francesa, sobriedade numérica da França, que atacou em massa. A Áustria resistiu bem, mas a França ganhou do mesmo jeito. Depois, os franceses e austríacos lutaram de novo em Neuwieden. A França foi comandada pelo general Charles-François Dumouriez e a Áustria pelo príncipe Saxe-Coburg. A batalha fez parte de uma campanha mais ampla. Os franceses conquistaram a Bélgica, invadiram a Holanda, mas foram derrotados pelos austríacos. A derrota em Neuwieden forçou os franceses a recuar da Bélgica e marcou um revés na expansão francesa naquela região. Entre setembro e novembro de 1793 ocorreu uma revolta federalista em Toulon, onde houve um cerco à cidade. Os federalistas receberam uma frota anglo-espanhola, incluindo britânicos e espanhóis. Vale mencionar que a participação de Nápoles e Sardenha. Resumindo, em 1793, a França e a Europa estavam em estado de instabilidade extrema. Indo para a França, em 1794, estava ocorrendo o último ano do regime do terror. Nesse regime havia um tribunal revolucionário para condenar pessoas à guilhotina ou à prisão. Oposicionistas, girondinos, nobres, padres, qualquer pessoa vista como contrária à revolução eram presos e executados. Além disso, havia uma lei chamada Lei dos Suspeitos, aprovada em setembro de 1793, que basicamente permitia a prisão e execução de qualquer pessoa considerada inimigo da revolução em base de critérios vagos. Nesse ano houve 10 batalhas, sendo a mais importante de Fleurus. Do lado francês, os comandantes Jean-Baptiste e Louis-Antoine Léo. Do outro lado holandês, temos o austríaco Frederick Josias e o holandês Guilherme de Orange. Resultado: vitória francesa e conquista definitiva da Bélgica. Voltando para a França, depois da queda do Robespierre e com o fim do terror jacobino, aconteceu o Diretório da Revolução no ano 3, que era 1795. O diretório era composto por um corpo executivo de 5 diretores e um legislativo bicameral com o Conselho dos Quintetos e Conselho dos Anciões. Essa estrutura buscava estabilidade, mas enfrentou instabilidade política, crises econômicas e guerras contra outras potências europeias. O diretório governava a França quando as guerras napoleônicas se iniciaram, embora o conflito tenha se estendido por toda essa era napoleônica, incluído o período do consulado e do império. Em 1796, na frente italiana, Napoleão, que havia recentemente liderado o exército francês com uma série de vitórias contra as forças austríacas e Sardenha e Piemontesa. A campanha foi bem sucedida para a França, conquistou a Lombardina e o Napoleão criou a República Cisalpina, um fantoche francês na Itália. Além dos avanços no norte da Itália, a Áustria se deu mal e acabou assinando o Tratado de Campo Fórmio, que deu à França as ilhas venezianas no mar Adriático. Além disso, a França anexou territórios do Reno, de Brasileia e a Ninate, incluindo Amiens, embora isso dependesse da ratificação do Congresso Imperial.
Em 1798 ocorreu a campanha do Egito, teve a Batalha das Pirâmides, consolidando a ocupação francesa no Cairo. Também ocorreu a descoberta da Pedra da Roseta, mas a Batalha do Nilo, uma batalha naval que foi uma derrota para a França. Objetivos da campanha: enfraquecer os britânicos, cortando caminho para as Índias, expandir a influência francesa no Oriente, levar uma missão civilizatória, entre aspas, com dezenas de cientistas, estudiosos franceses. Foi aí que descobriu a Pedra da Roseta. Temos que falar de Napoleão Bonaparte. Ele emergiu como líder militar durante a Revolução, ganhando destaque com suas vitórias fossem contra-revolucionárias e potências estrangeiras. O diretório, porém, enfrentava instabilidade política e militar frequentes e ameaças externas. Com isso, um golpe foi planejado por Napoleão, em colaboração com Abel de Sieyès e Duco. Eles se tornaram cônsules do golpe. Napoleão, com o apoio do exército e dos setores da elite financeira da época, dissolveu o diretório e a assembleia, estabelecendo um consulado e uma nova constituição que foi elaborada, consolidando o poder de Napoleão e estabelecendo o consulado como um governo mais centralizado e autoritário. O ano de 1800 foi o período de consolidação do poder do Napoleão. Já na Batalha de Abuque, em 8 de março, tropas britânicas comandadas por Ralph Abrahamscombe desembarcaram no Egito e enfrentaram os franceses. Em 2 semanas, um embarque anfíbio vingou. A Inglaterra venceu com o mesmo mês. Em 21 de março, ocorreu a Batalha de Alexandria, concordata com o Vaticano. Napoleão, com o primeiro cônsul, negociou e assinou um acordo com a Igreja Católica na concordata. 1801, restaurando as relações entre a França e o Vaticano após a ruptura causada pela Revolução Francesa. O tratado trouxe o Papa Pio VII. O Tratado de Lunéville, assinado em 9 de fevereiro de 1801 entre a França e o Sacro Império Romano Germânico, representado pela Áustria, encerrou a segunda coalizão e consolidou o domínio francês sobre a Europa continental. O tratado reafirmou termos de Tratado de Campo Fórmio para a França, criando controle da margem esquerda do Reno e a independência das repúblicas satélites da Itália e na Holanda. Sendo reconhecido, além disso, o Grão-Ducado Toscano foi cedido à França e o Sacro Império Romano Germânico reconheceu a independência das repúblicas clientes francesas. Em 1802, nada de novo aconteceu, pois houve um acordo de Amiens com a França e o Reino Unido. A paz aconteceu na Europa nesse ano. Então, não houve muita coisa para falar desse ano. Em 1803, aqui, o Tratado de Amiens foi rompido. Tanto a França quanto a Inglaterra voltaram às hostilidades e também levou ao estabelecimento da terceira coalizão com a participação de outros países europeus contra a França de Napoleão Bonaparte. Neste ano, 1803, a Suécia, que havia permanecido neutra, rompeu relações com a França após a execução de Tugenio. A Suécia também assinou um acordo com a Inglaterra. A Inglaterra permitiu o uso da Pomerânia sueca como base militar contra a França. A Rússia também. A Suécia, levando a juntar a terceira coalizão em 1805. Nesse ano de 1804, a Inglaterra, a Suécia e a Rússia, o Sacro Império Romano Germânico e outros reinos italianos e alemães se uniram contra a França mais uma vez. Em 1805, formou-se a terceira coalizão, formada para conter a expansão francesa, a Batalha de entre a França e a Áustria. O comandante francês era nada mais nada menos que Napoleão. Era o austríaco general Franz von Rother. Tinha 200 mil tropas do lado francês e 72 mil do lado da Áustria. Em Szlakov-Upra, a República Tcheca foi marcada por manobras e táticas habilidosas de Napoleão. Ele atacou o centro aliado, dividindo suas forças e criando uma vantagem estratégica para os franceses. A França enfrentava a Rússia e a Áustria, e por isso a batalha ficou conhecida como a Batalha dos Três Imperadores. Mesmo a desvantagem numérica, Napoleão venceu. A consequência foi o Tratado de Petersburg. A Áustria foi forçada a assinar a paz, perdendo territórios e influência na Europa.
Em 1806 ocorreu a quarta coalizão. A Prússia, liderada pelo rei Frederico Guilherme III, atacou a França em agosto de 1806. Além disso, o Reino Unido, Prússia, que já falamos aqui, Rússia, Saxônia e Suécia formaram uma aliança contra Napoleão. As forças prussianas foram rapidamente derrotadas por Napoleão nas batalhas de Jena e Austerlitz. Em outubro de 1806, a Inglaterra estava atrapalhando a França e a França fez um bloqueio continental. O bloqueio continental tinha como meta impedir que a Grã-Bretanha comerciasse com os países europeus, enfraquecendo sua economia e forçando a negociar a paz com a França. Essa foi a estratégia de Napoleão no bloqueio continental. Surgiu no Acordo de Berlim, que exigia que os países europeus fecharem seus portos para os navios britânicos. Em 1807, Portugal estava desrespeitando o bloqueio continental por Napoleão, e por isso ele liderou um comando para atacar Portugal. Era 50 mil no lado francês e 48 mil no português. O resultado foi uma vitória franco-espanhola. Diante da iminência da invasão, a família real portuguesa, comandada pelo príncipe regente Dom João, decidiu transferir a corte para o Brasil e sua principal colônia, com apoio da Inglaterra. Em 1808, Napoleão decidiu invadir a Península Ibérica. Em maio de 1808, as tropas francesas sob o comando de Napoleão invadiram a Espanha, com o objetivo de impor seu controle e colocar seu irmão José Bonaparte. O povo espanhol protestou contra o rei imposto pelo Napoleão. A Espanha gerou uma guerrilha com resistência armada local, indo para Portugal. O rei Dom João VI foi para o Brasil e se estabeleceu lá. Mas vai ficar com um vídeo mais sobre o Brasil do que vídeo das guerras napoleônicas. Essa parte. Em 1809 aconteceu a quinta coalizão. A Áustria, insatisfeita com os resultados das coalições anteriores, temendo um crescente poder de Napoleão, declarou guerra à França em abril de 1809. Aconteceu a quinta coalizão. O Reino Unido, a Áustria, ela atacaria da Itália a Baviera e os ducados de Varsóvia, mas os franceses chegaram em Viena. Na Batalha de Wagram, e a Áustria assinou um tratado de paz conhecido como Tratado de Schönbrunn. Um pouco tempo depois da guerra começar, a Áustria já tinha perdido e se rendendo. Entre 1810 e 1811, o bloqueio continental ficou menos eficaz, com os aliados começando a se revoltar, e não ficou muito bem para a França. Esse negócio aí não funcionou e a economia francesa começou a ficar pior do que antes. Napoleão iniciou a invasão à Rússia com a Grande Armée, composta por soldados franceses e aliados. O avanço inicial da Grande Armée, através da Rússia, vem enfrentando pouca resistência, mas sofrendo dificuldades logísticas e terreno vasto. Até ocupou Moscou, mas a cidade estava destruída pelo fogo. Napoleão decide recuar da Rússia devido ao inverno rigoroso e falta de suprimentos e a tática de terra arrasada empregada pelos russos. Depois disso, começou a retirada massiva e destrutiva. Napoleão abandona o exército e retorna a Paris em dezembro de 1812. Resumindo, foi um desastre a invasão à Rússia. Entre 1813 e 1814 aconteceu a sexta coalizão contra a França. Aconteceu a Batalha de Leipzig, ou também conhecida como Batalha das Nações. Mais de 600 mil soldados de diversos países europeus lutaram contra a França nessa batalha. Napoleão foi derrotado, além de ter sido expulso na Península Ibérica. Napoleão foi defender fortemente a capital, mas não conseguiu manter seu domínio na capital, e acabou que os aliados da coalizão chegaram na capital. Napoleão abdicou no trono, aí depois os Bourbons voltaram no poder na França e o Napoleão foi exilado para Elba. Em 1815, nesse ano, aconteceu o governo de 100 dias pela volta de Napoleão da ilha de Elba. Além disso, teve um número de soldados gigantescos, de mais de 700 mil pessoas, que seria a sétima coalizão. Aconteceu a batalha de Waterloo e as tropas de Napoleão enfrentaram o exército.
o exército em Wellington. A estratégia é o seguinte: uma seria em Waterloo. Nessa batalha, Napoleão liderou 70 mil soldados contra os aliados. Na batalha tinha mais de 118 mil soldados. A Prússia chegou tardiamente, mas foi crucial para definir o destino da batalha. O resultado final foi a derrota à Guarda Imperial Francesa depois que aconteceu o segundo exílio. Aconteceu o segundo exílio depois de Napoleão, dessa vez para Santa Helena. E não conseguiu sair e morreu lá. As consequências foram o fim do Sacro Império Romano Germânico, a criação do Reno, uma coisa que cresceu muito depois dessa guerra foi o nacionalismo. Aconteceu o Código Métrico na América, facilitou as dependências dos países da América Latina. No Brasil, a presença das instituições como a Biblioteca Real e a Academia de Belas Artes, o Reino Unido se tornou a maior potência, um cidadão, poder naval e econômico. A guerra criou os exércitos de massa, incentivou o desenvolvimento militar por décadas. Essas foram as consequências dessa guerra. Foi isso. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreve. Falou!